Meus amados, com muita alegria no meu coração, eu vos cumprimento com a paz do Senhor, amém? Quero aproveitar o ensejo que vocês estão de pé, convidar-lhes para que abramos nossas Bíblias, no livro de Números, capítulo de número 13, enquanto vocês localizam o texto, eu quero dizer da minha alegria, da minha honra, do privilégio de poder estar aqui esta noite, revendo meu amigo pastor Anderson. Nós estivemos passando um período ali nos Estados Unidos e tivemos o privilégio de recebê-lo ali na nossa igreja, onde ele ministrou uma palavra abençoadora aos nossos corações, e foi uma grande bênção, de forma que eu louvo a Deus pela amizade, pelo convite, pela honra e pelo privilégio de poder estar aqui esta noite. Muito bom também rever aqui alguns irmãos e irmãs que já conhecemos, e outros que estamos conhecendo esta noite. Números capítulo 13, nós vamos ler dos versos 31 ao 33, Números capítulo 13, do verso 31 ao 33, quantos encontraram o texto, digam amém. O texto sagrado diz assim, Números capítulo 13, 31 a 33. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Pai, te louvamos esta noite por este projeto, Projetando 2020. Cremos que o Senhor já falou conosco através dos louvores e dos testemunhos. E agora queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Ajude-nos, Espírito Santo,
Não há ninguém aqui mais importante do que tu. Tu és a pessoa mais importante aqui. Eu sou apenas um pobre pregador, pecador, carente da tua graça. Mas a glória é tua, o poder é teu. Por isso me entrego totalmente em tuas mãos. E peço que esta noite, tua palavra venha decidir destinos e futuros. E que o teu nome seja glorificado entre nós. Oramos pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Tome assento, por gentileza. Meus queridos, às vezes eu me pego refletindo sobre a vida, pensando sobre a minha vida. Este período do ano é um período propício para isso. É um período de balanço, é um período de reflexão. Quando começamos a refletir sobre o que realizamos e o que deixamos de realizar no ano que está se findando. E quando eu me pego a imaginar, a pensar, a refletir, eu percebo que quando eu era mais jovem, pastor Anderson, muito embora eu ainda seja jovem, eu era mais ousado. Eu fico refletindo sobre a minha vida, e eu chego à conclusão de que quando eu tinha os meus 18, 20 anos, eu era mais arrojado. Desde os meus 18 anos, eu me dedico integralmente à obra de Deus. E eu residia no Rio de Janeiro aos 18 anos, quando eu tive o privilégio de trabalhar com o pastor Gesiel Gomes, muito conhecido no Brasil. E eu me lembro que o pastor Gesiel Gomes me escalava para pregar em cruzadas evangelísticas nos morros do Rio de Janeiro. Esses morros que a gente ouve aí, as notícias da televisão, lugares perigosos. E eu, com os meus 18 anos, eu subi em cima de uma carroceria de uma Kombi, e eu pregava de forma ousada, de forma destemida. Na minha cabeça de jovem pregador iniciando, não passava a possibilidade de eu levar uma bala perdida, ou enfrentar algum perigo. Eu era mais ousado, mais destemido. Recentemente nós tivemos um evangelismo da nossa igreja, ali na região de Santa Maria, e o evangelismo foi numa região da periferia um pouco perigosa. E o coordenador daquele trabalho evangelístico, pastor Anderson, ele me disse assim: olha, pastor Ruimar, o senhor é o pregador, só que é uma região muito perigosa, e para a gente pregar lá, nós tivemos que ter a autorização do chefe do tráfego. E ele vai estar presente juntamente com a equipe dele lá, muita gente perigosa. E eu fui lá para aquela região, e eu coordenei o trabalho, e antes do trabalho começar, eu chamei um jovem pregador da nossa igreja, que está começando, e eu disse: olha, eu não vou pregar, quem vai ser o pregador é você. E eu comecei a imaginar, pensar, que nos arroubos da minha juventude, eu tinha mais pique para a vida, eu tinha mais energia, eu tinha mais intrepidez, eu tinha mais ousadia. E quando eu começo a pensar na minha vida, e aqui eu quero abrir o coração, porque mesmo que eu seja pastor, eu não sou diferente de você. Pastor também sofre, pastor também tem lutas, pastor também tem dificuldades. Como pastor, geralmente todas as segundas-feiras, quando eu estou exausto dos trabalhos da igreja, dos projetos, eu sofro uma tentação enorme de desistir. Uma tentação enorme de me acomodar naquilo que eu já conquistei na vida. E eu estou abrindo o meu coração para você hoje.
e dizer que eu sou atacado com esta tentação toda semana. A tentação de me conformar com as conquistas e com o patamar que eu já alcancei. E pensar assim: eu já lutei muito, eu já alcancei muita coisa, eu acho que eu vou me conformar com o que eu alcancei até agora. Agora, queridos, eu acho que essa tentação, aliás, eu tenho certeza que esse tipo de tentação não somente eu sofro aqui. Eu tenho certeza que eu estou pregando para pessoas aqui que também sofrem esse tipo de luta, que também sofrem esse tipo de dificuldade. Eu tenho convicção que estou falando a pessoas que estão me ouvindo aqui esta noite, que estão questionando, dizendo: pastor, eu tenho sonhado, eu tenho lutado, eu tenho projetado, mas as coisas muitas vezes elas não estão saindo do jeito que eu sonhei. Eu tenho certeza que estou ministrando a algumas pessoas, talvez não sejam todas, que estejam se identificando com a minha luta e dizendo: é verdade, pastor. Quando eu era mais jovem, eu tinha mais coragem, eu tinha mais ousadia. É possível que eu esteja pregando aqui esta noite para pessoas que estão sofrendo uma tentação enorme de desistir, uma tentação enorme de se acomodar ao status quo, à realidade, e dizer: pastor, é melhor eu me conformar com o que eu conquistei até agora. É possível que eu esteja falando aqui esta noite para pessoas que estejam escrevendo um projeto para 2020, você está vindo a uma reunião, a sua igreja tem esta proposta, e é uma proposta excelente, que bom que esta igreja tem esta proposta de motivar a sua fé, de motivar as suas conquistas, de motivar os seus desafios. Mas eu não posso me furtar esta noite de pontuar, enfatizar de que mesmo projetando, pensando, imaginando, orando, sonhando, lá no fundo talvez você questione, dizendo: pastor, eu sofro a tentação de desistir. A luta está grande. 2019, pastor, foi um ano complicado para mim. Pastor, eu estou terminando 2019 frustrado, frustrada. Parece que eu não tenho mais energia, parece que eu não tenho mais motivação, parece que eu não tenho mais ousadia para sonhar. Eu vou dizer uma frase para você, não esqueça desta frase. Preste atenção. Você nunca é um fracasso até que você desista. Eu vou dizer de novo. Você nunca é um fracasso até que você desista. Você precisa entender, meu irmão e minha irmã, que vencedores não são aqueles que nunca fracassaram. Vencedores são aqueles que nunca desistiram. Eu gosto do exemplo de Thomas Edison. Thomas Edison tentou 700 vezes inventar a lâmpada elétrica, e na 700 vezes ele conseguiu. Por quê? Porque ele não desistiu. Deus me trouxe aqui esta noite para lhe dizer uma palavra que pode mudar o seu 2020, uma palavra que pode definir a perspectiva do seu futuro. E a palavra de Deus para você hoje é esta: você nunca será um fracasso até que você desista. O texto que lemos esta noite é um texto bem conhecido de todos nós. A Bíblia diz que o povo de Israel saiu do Egito. Eles viram Deus abrindo as águas do Mar Vermelho. Eles viram Deus humilhando o Faraó 10 vezes através das pragas.
Eles chegaram à divisa de Cádiz Barneia, a divisa da terra de Canaã. E a Bíblia diz que Moisés enviou 12 homens para fazer um reconhecimento daquela terra. Não eram homens comuns, não eram homens simples, eram príncipes. Eram homens da elite do povo de Deus. E a Bíblia diz que 10 deles retornaram com um relatório negativo. 10 deles disseram: é verdade, a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas esqueçam a possibilidade de conquistá-la. Nós somos como gafanhotos perto daquela gente. Eles são mais fortes do que nós. E eles usaram uma expressão que caracteriza as pessoas conformadas. Eles disseram assim: não podemos. A Bíblia diz que 2 deles, chamados Josué e Calebe, disseram: é verdade, a terra tem gigantes, a terra tem moradores gigantes, não é fácil conquistá-la. Mas o discurso daqueles 2 foram diferentes. Eles disseram: mas Deus está conosco, e nós iremos devorá-los como pão, porque nós iremos vencê-los. Eles estavam fortes na fé, eles estavam com ousadia, eles estavam com coragem. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Olhe para mim, preste atenção. Com qual grupo você parece? Você se parece mais com os 10? Ou você se parece mais com Josué e Calebe? Vou fazer de novo a pergunta. Olhe para mim, preste atenção. Com qual grupo você se identifica? Você se identifica com os 10? Ou você se identifica com Josué e Calebe? Aí aqui, queridos, eu quero lhe apresentar o que o texto ensina, e esse texto nos ajuda, e esse texto nos inspira, e esse texto nos ensina. Você que está na crise de desistir, você que está na crise de olhar para trás, você que está na crise de não ter forças para projetar 2020, esse texto me ajuda, esse texto te ajuda. Quais são as características das pessoas conformadas? Os conformados, queridos, eles enxergam somente o tamanho do problema. Vejam, queridos, que aqueles homens disseram assim: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Porque pessoas conformadas, elas olham apenas para o tamanho do problema. Elas não conseguem enxergar mais nada a não ser o problema. Pessoas vitoriosas não são fatalistas ou pessimistas, não são pessoas presas ao fatalismo, mas pessoas conformadas enxergam apenas o tamanho do problema. Pessoas conformadas, queridos, eles contagiam os outros com o negativismo. Vejam que eles disseram assim, no versículo 32, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo, porque pessoas conformadas, elas contagiam os outros com um discurso de negativismo. Se você ficar perto de um negativista, você vai ser contagiado. Se você andar com gente medrosa e com pessoas que sempre têm um discurso, não vai dar certo, cuidado, eles vão contagiar você e influenciar a sua fé. Dizem que um homem estava em cima de uma ponte para se suicidar, e um outro chegou para ajudá-lo e disse: meu amigo, não faça isso, me conte os seus problemas. E aquela pessoa que estava para se suicidar ficou 1 hora contando os problemas. E aquele homem que estava ali para ajudá-lo disse: fale mais, me conte mais. E ele continuou contando mais 1 hora os seus problemas. Quando ele terminou, os 2 pularam da ponte.
Porque se você ficar alimentando problemas, olhando por problema, enxergando problema, você contagia os outros. Se você ficar só assistindo noticiários da televisão, aí você sai de um culto inspirado, liga a televisão lá naqueles programas fatalistas que diz assim, um matou 10, rebentou a cabeça do outro, fez isso, fez aquilo, e você vai introjetando notícias da mídia, crise, problema, crise na economia, dificuldade, tragédia, e você vai introjetando isto, e você vai se tornando uma pessoa negativista, você não consegue enxergar possibilidades para o seu amanhã, e você precisa aprender que o negativismo é algo contagioso, e deixe-me dizer uma coisa a você, vitoriosos rejeitam serem vítimas. Eu vou dizer de novo, vitoriosos rejeitam serem vítimas. Eles não têm um discurso negativo, eles não aceitam discurso de fatalismo, eles não se conformam com o discurso que diz eu não posso por causa disto, daquilo outro, por causa das circunstâncias. Não, vitoriosos não são fatalistas e rejeitam serem vítimas, porque eles sabem que tem um Deus todo-poderoso que pode reverter as circunstâncias da vida. Pessoas conformadas superestimam o tamanho do problema. Deixe-me ensinar algo a você, olhe para mim e preste atenção. Nunca aumente problemas, diminua. Aqui não tem, glória a Deus, aqui não tem, aqui é todo mundo crente, todo mundo cheio do Espírito Santo. Mas eu conheço algumas igrejas aí que tem gente que aumenta problema. O problema é desse tamanho e ele aumenta o problema, ele tem uma lente de aumento do problema. Nunca aumente e superestime o seu problema. Olhe para o problema com um olhar de realidade, sabe por quê? Há uma lição de Deus aqui, nunca coloque lentes de aumento para enxergar problemas. Problemas são reais, problemas existem, e eu vou te dizer uma coisa aqui, que talvez eu vou te decepcionar, mas depois você reclama para o pastor Anderson, e diz, olha pastor, nunca mais traga esse pregador aqui. Eu vou dizer uma coisa para você, 2020 vai ter problemas. Mas que pregador é esse que vem num projetando 2020? Pastor, só tem que falar só de vitória. Mas espera aí, como é que vai ter vitória se não tem problema? 2020 vai ter problemas. Mas eu quero que você não se esqueça que você serve um Deus maior do que o seu problema. Eu quero que você diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Eu quero que você saia daqui sem negar que existem gigantes. Não negue. Interessante que Josué e Caleb não chegaram para Moisés e para a multidão e desmentiu o discurso dos outros, dizendo, não, eles estão mentindo, lá na terra não tem gigante, ali, é mamão com açúcar. Isso aí é a coisa mais fácil, vai ser igual o Flamengo na final do Mundial. Falou em flamenguista, ele se manifesta. Olhe para mim, eles assumiram, tem gigantes, tem problemas, é difícil, é duro, é desafiador, é montanha, é noite, é deserto, é dificuldade. Nós não negamos o problema, mas nós não nos esquecemos jamais que o Deus que nós servimos é maior do que os problemas da vida, e Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Se você crê nisto, levante a sua mão aí e diga glória a Deus. Os conformados, além de superestimar o tamanho do problema, eles têm uma visão distorcida de si mesmos e uma visão distorcida de Deus.
Meus amados, olhem para mim e prestem atenção. Esses homens aqui viram Deus abrindo as águas do Mar Vermelho. Eles passaram a pés enxutos. Esses 10 homens aqui viram Deus matando os primogênitos dos egípcios. Eles enxergaram. Não foi alguém que contou para eles. Eles viveram aquilo. E quando chegou o momento de definição, porque deixe-me te ensinar algo aqui. Existem momentos de definição na vida. Se você fizer uma linha, pare um dia e faça esse exercício. Faça uma linha da sua história, da sua vida. Nasci em tal ano. Nesse ano aconteceu isso. Nesse ano eu me casei. Nesse ano eu me formei. Nesse ano eu conquistei a minha empresa. Nesse ano aconteceu isso. Todas as linhas de história da sua vida têm momentos de definição. Momentos que você reflete e pensa assim: se eu não tivesse tido coragem de abrir aquela empresa, eu não era empresário hoje. Se eu não tivesse coragem de arriscar, eu não teria conquistado o que eu conquistei hoje. Num momento da definição, eles recuaram, porque eles tiveram uma visão distorcida de Deus e uma visão distorcida de si mesmos. Olhe para mim. Eu passei ali e comprei uma maçã. Está vendo essa maçã aqui? Sim ou não? Está vendo essa maçã? Precisa ficar com fome não, viu, irmão? É só ilustração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu te der esta maçã e você abrir ela com uma faca, você pode contar quantas sementes tem nesta maçã? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você pode. Agora deixe-me fazer uma outra pergunta. Você pode contar quantas maçãs tem dentro de uma semente? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Eu sei contar quantas sementes tem numa maçã. Mas quantas maçãs tem numa semente? Só Deus sabe. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Isso tem a ver com a tua vida, porque o potencial que você tem, às vezes nem mesmo você sabe que você tem. O potencial que você tem na sua vida, às vezes você mesmo menospreza e não sabe o potencial que Deus te deu. Por isso, esta noite, Deus, o Espírito Santo, está falando com você, e a palavra do Espírito para você é esta: deixe Deus mostrar o potencial que você tem de vencer, de romper, de crescer, de alcançar, de sonhar e de ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nunca menospreze uma pessoa. Você não sabe quantas maçãs tem dentro de uma semente. Nunca menospreze uma semente, irmão, irmã, porque de uma semente pode nascer uma árvore frondosa. Nunca menospreze os humildes começos. Comece, inicie, dê o próximo passo. Se você tem um projeto, se você está projetando 2020, dê o próximo passo, dê o próximo passo, dê o próximo passo. A semente tem um potencial, Deus te deu um potencial de sonhar, Deus te deu o potencial de realizar, Deus te deu o potencial de vencer, Deus te deu o potencial de fazer a diferença. Acredite que 2020 será o ano do seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos creem nisto, levante sua mão e diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Há um potencial em você, há um potencial nos seus sonhos.
Quantos creem nisso, digam amém. Agora, quais são as características daqueles que não desistem? Eu disse para você a característica dos conformados. Quais são as características dos que não desistem? Primeiro, eles abraçam as oportunidades. As pessoas vencedoras e que não desistem, quando eles percebem uma oportunidade, eles não recuam, porque o versículo 7 diz assim: e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Josué e Calebe perceberam que eles estavam diante de uma oportunidade, e quem não desiste, quem vence, sabe discernir oportunidades. Quais são as características dos vencedores, daqueles que não desistem? São guiados pela fé. Vejam o que diz o verso de número 8. O verso de número 8 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Escute-me, por favor. Escute-me. Olha a diferença de discurso. Os 10 disseram: não podemos, não dá, desiste, esquece. Os 2 disseram: Deus dará esta terra nas nossas mãos. Porque quem não desiste, quem vence, ele não é guiado pelas circunstâncias, ele não é guiado pela conveniência, ele não é guiado pelo momento, ele é guiado por Deus. Por isso eu vim aqui nesta noite para te dizer, irmão, irmã, olhe para mim e escute isso. Aplique fé no seu problema. Aplique fé na sua crise. Aplique fé na sua dificuldade. Está difícil. O momento é complicado. Você está em crise. Você está com dificuldade. Você está enfrentando problemas. Você está enfrentando gigantes. Mas a fé pode mudar tudo. A fé pode fazer a diferença entre um fracassado e um vencedor. Aplique fé e o milagre vai chegar na sua vida. Louvado seja o seu nome. Quais são as características dos vencedores, dos que não desistem? Escute-me, por favor. Eles fazem a sua parte. Vou dizer de novo, escute-me, eles fazem a sua parte, porque vejam o que diz o verso de número 9. Josué e Calebe disseram assim: somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Olha aqui, irmãos, olha, você tem que entender o texto bíblico. Josué e Calebe disseram: Deus vai nos dar a terra, nós vamos vencer, nós vamos conquistar. Mas aí eles dizem assim: somente não sejam rebeldes. Sabe por quê? Porque quem não desiste, quem é vencedor, tem que fazer a sua parte. Aqui não tem, glória a Deus. Aqui todo mundo é crente, cheio do Espírito Santo, abençoado. Mas tem umas igrejas aí, pastor André, que eu vou pregar em Projetando 2020, que tem crente que acredita, irmão, acredita em magia. Acredita que ele pode deitar. O irmão já deu testemunho aqui, já disse tudo que eu tinha que pregar hoje aqui, nem precisava estar pregando. Tem gente que pensa, irmão, que ele vai deitar numa rede, tomar um suco de laranja e ficar cantando aquele hino: eu quero trabalhar para meu Senhor. Tem gente que pensa que não, eu vou fazer o projeto aqui na IDEPS, vou arrebentar, vou entrar em 2020. Deus vai fazer tudo, pastor. Deus vai abrir porta, Deus vai fazer milagre. Eu só tenho que ficar de braços cruzados, olhando Deus fazer. Irmãos, isso não é bíblico. Olha o que Josué e Calebe disseram aqui: não sejam rebeldes, faça a sua parte. Eu vou dizer uma frase, guarde ela, guarde ela, guarde ela. Ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Eu vou dizer de novo: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. 2020 vai ser o ano da sua virada.
2020 vai ser o ano das portas abertas. 2020 vai ser o ano do milagre. Deus já te deu vitórias, Deus já te abençoou, Deus já te salvou, já te deu o Espírito Santo, já te deu saúde, já te deu sabedoria, já te deu inteligência. Agora arregace as mangas, levante a cabeça e creia que se você se esforçar, Deus vai na sua frente e vai te dar vitória. Glória seja dada ao nome do Senhor. Trabalhe junto com Deus. Trabalhe ao lado de Deus. Quarto lugar, os vencedores vencem o medo. Veja o que diz a parte B do verso 9. E não tenham medo. Irmãos, o medo é um espírito. Vou dizer de novo, medo é um espírito. O medo bloqueia, o medo impede. O medo te segura, o medo te engessa, o medo te faz ficar estático, o medo não te deixa prosperar, o medo não te deixa vencer, o medo não te deixa avançar, o medo paralisa, o medo te impede de realizar sonhos, porque medo é um espírito. Mas tem um versículo na Bíblia, 2 Timóteo 1,7, que diz assim: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O Espírito Santo não é o espírito do medo. O Espírito Santo é o espírito de coragem, é o espírito de autoridade, é o espírito do milagre, é o espírito da ousadia, é o espírito do destemor. Por isso, esta noite, receba sobre a tua vida uma nova unção do Espírito de Deus. Se o medo está te paralisando, esta noite eu vim aqui para te dizer, em nome de Jesus, receba o espírito de ousadia para realizar mais em 2020. Expulse o espírito de medo da tua vida. Não seja uma pessoa covarde. Não seja uma pessoa acomodada. Deixe que Deus encha você esta noite do espírito de coragem. Quantos recebem esta palavra, digam glória a Deus. Digam glória a Deus. Quinto lugar, os vencedores que não desistem, dependem e confiam totalmente em Deus. Porque o verso de número 9 diz assim: e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Você adolescente que está me ouvindo hoje, talvez você esteja em crise com seus pais, talvez você esteja em crise com você mesmo, mas Deus me trouxe aqui esta noite para dizer a você: não desista, Deus está com você. Jovens que me ouvem aqui esta noite, a sociedade hoje é uma sociedade de concorrência. Você está tentando um concurso, você está tentando o primeiro emprego, você está tentando vencer na vida, e às vezes você é abatido, abatida, e você olha o teu colega conseguindo, o teu amigo conseguindo, e você diz: Deus, será que eu não vou conseguir? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus está com você. Não desista, não desista, não desista. Casais que me ouvem aqui esta noite, às vezes a vida a dois é uma vida difícil. Hoje divórcio virou moda. Hoje divórcio está contagiando todo mundo. Claro que eu respeito a história, cada pessoa é uma pessoa. Mas talvez você esteja pensando: o meu casamento não tem mais jeito, o meu casamento não tem mais saída, o meu casamento não tem mais restauração. Pois eu vim aqui te dizer, em nome de Jesus, olhe para mim, escute isso: não desista do teu esposo, não desista da sua esposa, não desista do seu casamento. Deus está com você, e o milagre
milagre vai acontecer. Talvez você seja um empresário e você esteja aqui esta noite dizendo: pastor, está difícil, a crise, o problema, a dificuldade, eu acho que eu vou fechar as portas. Não fecha não, Deus ainda tem um escape para você. Deus está com você. Eu vou dizer de novo: Deus está com você. Eu vou dizer de novo: Deus está com você. E eu começo a terminar esta noite levando você para um outro texto de Josué capítulo 14. Josué capítulo 14. Olha onde está Caleb depois de 45 anos. Diga comigo: 45 anos. Diga mais forte: 45 anos. Diga mais alto: 45 anos. Sabe o que é 45 anos andando num deserto? Sabe o que é 45 anos sonhando sem realizar? Tem gente que um ano não recebe, já desvia, já diz: eu vou parar de projetar. Pastor, é o terceiro ano, eu não consegui ainda. Todo mundo consegue a bênção, eu não consigo. 45 anos. Eu vou dizer de novo: 45 anos caminhando no deserto, frustrado não por causa dele, frustrado por causa dos outros. Pior tipo de frustração é essa, quando você diz assim: não consegui, não foi culpa minha, pessoas me prejudicaram, puxaram o meu tapete. Pastor, eu estava com a mão na bênção, eu ia alcançar, alguém pulou na minha frente, alguém me traiu, alguém me deixou de lado. 45 anos sonhando, até que o dia que o povo de Israel pisou na terra de Canaã. Irmão, se fosse eu com 85 anos, eu ia dizer assim: o Josué, eu já entrei na reforma aí da Previdência, melhor eu ficar por aqui. Ô Josué, já estou cansado, rapaz, olha, eu quase cheguei lá, viu? Você lembra, né? Nós quase chegamos lá, não cheguei, agora melhor eu vestir o pijama, jubilar, esquecer esse negócio de sonho. Isso aí foi um devaneio, viu? Quando eu era jovem, você sabe, né? Jovem, a gente acredita, acha que vai conseguir, mas eu estou com 85 anos, cheio de reumatismo, não consigo nem andar, deixa esse negócio para lá, eu vou vestir um pijama. Mas esse homem tinha um espírito. Irmão, eu quero ser Caleb. Irmão, eu sou apaixonado por esse personagem, eu quero ser Caleb, porque olha aqui, olhe para mim, eu já estou começando a terminar. Ele disse assim, olha o que ele disse, eu gosto disso. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: vem aqui, irmão, você que tem pouco cabelo, vem aqui, rapidinho, tem que ser rápido, porque eu tenho pouco tempo. Ele tem cara de Josué, irmão, olha o sorriso dele, sorriso de Josué. Aí o Caleb chegou assim e disse: Josué, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus. Aonde que Deus disse? Ei, onde Deus disse? Em Cádiz Barneia. Pastor, mas o que aconteceu em Cádiz Barneia? Frustração, murmuração. E eu vou dizer uma coisa para você forte: murmuração é música para o diabo. Vou dizer de novo: murmuração é música para o diabo. Nunca resmungue, nunca reclame, nunca amaldiçoe teu emprego, teu salário, tua casa, tua família. Mude sua linguagem. Se você quer ter um 2020 abençoado, mude sua linguagem. A Bíblia diz: o poder da vida e da morte está na sua boca. Pateou Josué. Você está lembrado o que Moisés disse sobre mim? Lá em Cádiz Barneia. O que é que Deus disse sobre mim? Olha que coisa linda. Homem de Deus em Cádiz Barneia, sobre mim, sobre você. Eu tinha 40 anos, escute-me.
Eu tinha vigor, eu tinha juventude, eu tinha sonhos. Tinha cabelo. Quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barnea para espionar a terra, eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Irmãos, eu não tenho tempo aqui de desenvolver, fica aqui uma revelação para você, mas eu estou correndo. Olha aqui, lá em Cades Barnea, o endereço da frustração. Tem gente que para em Cades Barnea, tem gente que congela em Cades Barnea. Pastor, eu casei a primeira vez, deu errado. Pastor, eu abri uma empresa, deu errado. Pastor, eu sonhei, deu errado. Estaciona em Cades Barnea e não sai mais de lá. Mas Caleb disse: Deus falou comigo. Deus falou comigo. Nunca se esqueça nas trevas do que Deus te disse na luz. Nunca se esqueça na luta daquilo que Deus te disse na bonança. Deus falou comigo, Deus falou comigo. E aí olha o que Caleb diz aqui: por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como me prometeu, e foi há 45 anos atrás, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou hoje com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Agora escute-me, eu gosto disso. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Olhe para mim, olhe para mim. 45 anos movido por uma promessa. Vai acontecer. Deus falou comigo, vai acontecer. 45 anos caminhando no deserto, olhando para uma promessa e dizendo: Deus falou comigo, vai acontecer. Eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Há uma unção de Deus aqui esta noite sobre a tua vida. Deus está falando com pessoas aqui. Sua história não teve um ponto final. Escute-me. Escute-me, escute-me, escute-me. Não acabou. Não acabou, não chegou no final. Não. Se você tem uma promessa de Deus, Deus vai te levantar e você vai ver a tua vitória. Glorificado seja o nome do Senhor. Fique em pé na presença do Senhor. Vem aqui, Josué. Fique em pé na presença do Senhor. Levante a sua mão aí e glorifique o Senhor. Levante a sua mão. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. O e eu estou sentindo a unção de milagres aqui. O eu sinto que há uma unção de Deus, de milagres, de transformação aqui esta noite. Não acabou, não terminou os projetos de Deus para esta igreja. Os melhores anos desta igreja ainda estão por vir.
Os maiores milagres de Deus aqui ainda estão por acontecer. Há uma promessa de Deus sobre esta igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Quantos creem nisso, digam glória a Deus. Você sabia por que o para-brisa do seu carro é maior do que o retrovisor? Você já parou para pensar? O para-brisa é desse tamanho, o retrovisor é desse tamanho. Por que, pastor? Porque o seu futuro será melhor do que o seu passado. Não, eu acho que ninguém entendeu aqui que eu disse. O seu futuro será melhor do que o seu passado. Aqui não tem gente que vive olhando para o retrovisor. O que passou, passou. Águas passadas não movem moinho. O maior inimigo do seu futuro é o seu passado. O que aconteceu, aconteceu. Não deu certo, não deu certo. Vire a página. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Eu já estou terminando, mas eu não posso deixar de dizer a você uma coisa, antes de orar, com a permissão do pastor Anderson. Olha que coisa linda. 1 Samuel, a Bíblia diz assim. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia é maravilhosa. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Diga, Davi pegou a cabeça de Golias e levou para Jerusalém. O seu futuro é maior do que o seu passado. Não desista. Não desista. Não desista. O que é que Davi fez? O que é que Davi fez? O que é que Davi fez? Diga, responda. E levou para onde? Para onde? Olha que coisa linda. Jerusalém é conhecida como que? Cidade de... Só que Jerusalém não era de Davi, nem do povo de Deus nesse momento. Ela era dos jebuseus. Um dia, Davi conquistaria Jerusalém. Ele pegou a cabeça de Golias e levou para Jerusalém, como um ato profético. Isso se chama graça futura. Isso se chama olhar para o futuro com a cabeça de Golias na mão, dizendo, eu vou partir para 2020, e olha o que eu vou dizer aqui. Eu estou tentando terminar, olha o que eu vou dizer aqui. 2020 inaugura-se uma década. O projeto, pastor Anderson, não é para um ano, o projeto é para uma década. Você pode projetar um ano, mas jogue para 10 e projete. Quando você chegar hoje na sua casa, eu quero te dar um conselho. Ore, jejue, tire um momento, escreva um projeto para a década. Escreva os teus sonhos, há um poder na escrita. Coloque os teus sonhos para 10 anos. Os sonhos da igreja, os sonhos da IDEPS, os sonhos do teu ministério, os sonhos da tua família. Você vai alçar voos para lugares altos. Você vai fazer história. Você vai marcar o futuro. Sabe por quê? Porque a cabeça de Golias já foi cortada na cruz do Calvário, e não há impedimento algum para você romper o teu amanhã e olhar para o futuro e dizer, o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida. Se você quer que nós oremos por você, pelo seu projeto, saia do seu lugar e venha, corra aqui à frente, saia do teu lugar. Se você quer projetar e orar uma oração profética hoje, eu quero abençoar a sua vida, uma oração rápida. Eu quero que você venha crendo que o seu amanhã será melhor do que o hoje.
Choamai heremassou kenebioso. Rabashore minaketo ida hasso flesh nego ho. Arama no simpla nai hevo ho. Roche manayonda kamaneche na ho. Ore pelo seu amanhã. Oh, aleluia. As chaves do seu amanhã estão sendo colocadas nas tuas mãos. O milagre virá ao teu encontro. Deus fará a diferença no teu futuro. Sim, sim. Só adore a Ele e receba dEle a unção. E receba dEle as possibilidades do seu amanhã. A cabeça do gigante já foi cortada e a vitória já foi liberada nas tuas mãos hoje. Nada nem ninguém vai impedir. Você vai fluir em Deus. Deus está te dando chaves para o seu futuro. Deus está te dando chaves para o teu futuro. Enxergue a possibilidade, porque o gigante já caiu. Deus já cortou a cabeça do gigante. Golias já caiu. Romai xeremicanto e da rebaçou.